Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. A gente está aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos, né? O processo do reino de Deus. Eu comentei com você no primeiro vídeo, né, que a nossa proposta é trazer um pouco de luz sobre esse assunto. Né? Eu e você estamos no reino de Deus, ele já começou, falei isso com você no último vídeo. Tá? Então volta lá, se você não assistiu o primeiro vídeo, está aqui embaixo. Volta lá, assiste o primeiro vídeo para que você esteja nessa jornada contínua comigo, de aprendizado e crescimento, de entendimento. Tá bom, queridos? Então a gente vai começar a entrar na palavra de Deus para a gente entender como é que é esse processo de transformação no qual eu e você estamos inseridos, baseado no que falamos no primeiro vídeo, né? Que o reino de Deus é um estilo de viver. E para que a gente viva esse estilo de vida, a gente precisa ser transformado. É isso aí, a nossa vida vai sendo transformada dia após dia, tá bom? Então eu quero começar aqui pelo Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, o Senhor Jesus, ele estava falando algumas coisas, né, com as pessoas e tal, e ele propôs uma parábola, né, falando, né, a respeito do semeador, aquele que lança sementes. Então ele disse que um homem saiu a semear e tal, e aí ele lançou as suas sementes, e aí ele disse que uma semente cai à beira do caminho, a outra semente cai no meio de um solo rochoso, onde não tinha muita profundidade. A outra semente caiu em meio aos espinhos, né? E uma semente caiu em boa terra, né? Caiu na terra e ela produziu. E aí ele começa a dizer o resultado. A que cai à beira do caminho, é uma palavra que ela é roubada e ela não germina. Aqui caiu em solo rochoso, né, tinha pouca profundidade, era uma pequena camada de terra, mas embaixo era rocha, ela não conseguiu criar raiz. Ela até germina, mas ela não cria raiz, por isso não cresce. Aqui caiu em meio aos espinhos, ela cai lá na terra, ela germina, ela começa a crescer, porém os espinhos sufocam e ela não consegue frutificar. Mas diz lá que quando ela cai em boa terra, quando a semente ela cai em boa terra, olha que legal, ela germina, ela cria raiz, olha o processo. Ela germina, ela cria raiz, ela cresce, ela amadurece e ela frutifica. Meu Deus do céu! Que coisa linda esse processo que eu e você estamos sendo submetidos. E aí os discípulos não entendem muito bem, vão com ele para um lugar em particular, né? E aí começa a perguntar, explica pra gente a parábola, como é que é isso? E aí Jesus ele diz claramente, né? Ele fala o seguinte, olha só, a semente é a palavra de Deus. Então já começa por aí. A semente é a palavra de Deus. Né? E dá a ideia também, deixa isso muito claro, que o solo, né, é o coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Então você vê que quando nós pregamos a palavra de Deus, existem 4 tipos de corações. 4 tipos de pessoas, de corações que estão ouvindo. Né? Uma pessoa que ela ouve, mas rapidamente ela não entende ou não recebe, e aquela palavra ela é roubada, né? É à beira do caminho. A outra pessoa que ela cai em solo rochoso, ela até germina, mas ela, por não ter raiz, quando ela cresce, o sol queima, então ela não consegue crescer. Né? Jesus fala desse tipo de coração também, que é a pessoa que ela recebe a palavra até com alegria, né? Mas quando vem as lutas, as dificuldades, olha a importância da gente estar falando do processo, porque o processo do reino de Deus envolve essas lutas mesmo que nós vamos atravessar. Mas quando o coração não é uma boa terra, ele é um solo rochoso, quando as lutas vêm, o que acontece? Ele desiste. Sabe? Ele desiste da palavra, desiste do evangelho. O outro solo nos espinhos, ele compara uma pessoa que também recebe a palavra com alegria, né? Mas de repente é sufocada essa palavra. Os espinhos sufocam. E os espinhos aí são comparados às atrações do mundo. Outras coisas mais atrativas à carne, aos prazeres, sufocam essa palavra e a pessoa acaba abandonando o evangelho. E somente uma qualidade de solo, que é a boa terra, ela produz, porque essa palavra cai nesse solo, ela cresce, germina e é a boa terra. A Bíblia diz que essas pessoas são aquelas que ouvem, entendem,
guardam, né? Retêm a palavra e dão fruto. Ou seja, resistem no tempo da adversidade, não são levados pela atração desse mundo. Olha que legal, eu quero já declarar, o meu coração e o teu coração são uma boa terra, queridos. E nós estamos nesse processo aí de germinar, criar raiz, crescer e frutificar. Aleluia. Tá bom? Então esse processo é que Jesus explica nessa parábola. Tá? Então já quero começar te mostrando isso. Esse processo do qual nós vamos falar é esse processo da semente caindo no solo e essa transformação que acontece. Né? Entra uma semente e cresce aí uma grande árvore dando fruto. É interessante que o fruto, ele também traz a semente do qual ele foi gerado, traz dentro dele. Muito legal, né? O fruto, ele visa proteger a semente que o gerou. Então a gente vai falar de tudo isso, tá bom? Então deixa o teu like nesse vídeo, deixa aí o teu comentário, tá? Eu nem consegui colocar aqui o texto que eu quero entrar, mas no próximo vídeo a gente vai dar início a isso, vamos lá, porque na sequência dessa parábola Jesus ele continua conversando e é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.